Olá, dando continuidade à nossa caminhada pela filosofia Gotas de Sabedoria, hoje nós vamos falar ou continuar falando sobre os pré-socráticos e a busca pela verdade. Então, vamos continuar essa nossa viagem pelo pensamento dos filósofos que atuaram antes de Sócrates, homens que procuraram compreender o universo por meio da razão, da observação e da reflexão profunda sobre a existência. Entre eles estão Xenófanes de Colofon, Parmênides de Eleia, Zenão de Eleia e também Demócrito de Abdera. Cada um, à sua maneira, ajudou a construir os alicerces da filosofia ocidental. Xenófanes de Colofon foi um pensador crítico e observador da sociedade de seu tempo. Ele questionava a forma como os homens imaginavam os deuses. Dizia que os seres humanos criaram divindades parecidas consigo mesmos. Segundo ele, se os cavalos pudessem desenhar, fariam deuses semelhantes a cavalos. Sua reflexão nos leva a pensar sobre como muitas vezes projetamos nossas próprias limitações sobre aquilo que consideramos sagrado, verdadeiro ou absoluto. Xenófanes defendia a ideia de um Deus único, eterno e superior às formas humanas. Para ele, a verdade completa talvez jamais pudesse ser alcançada pelos homens, mas a busca sincera pelo conhecimento era essencialmente necessária. Sua filosofia ensina a humildade intelectual. O ser humano precisa reconhecer que sabe pouco e que o conhecimento exige reflexão constante. Parmênides de Eleia trouxe-nos uma das ideias mais profundas e desafiadoras da filosofia antiga. Ele afirmava que o verdadeiro ser é eterno, imutável e único. Segundo Parmênides, aquilo que realmente existe não pode nascer nem desaparecer. O ser simplesmente é. Para ele, nossos sentidos nos enganam. Vemos mudanças, envelhecimento, nascimento e morte, mas tudo isso seria aparência. A razão e não os sentidos seria o caminho para alcançar a verdade. Parmênides nos convida a refletir sobre a diferença entre a aparência e a essência. Quantas vezes julgamos a realidade apenas pelo que vemos? Quantas ilusões aceitamos sem questionar? Sua filosofia é um chamado à profundidade do pensamento. Nem tudo aquilo que parece verdadeiro realmente é. Zenão de Eleia, discípulo de Parmênides, Zenão
ficou famoso pelos seus paradoxos. Ele utilizava raciocínios aparentemente absurdos para mostrar como nossas certezas podem ser frágeis. O mais conhecido é o paradoxo de Aquiles e a tartaruga. Nele, o veloz Aquiles jamais conseguiria alcançar uma tartaruga que tivesse começado a corrida antes, porque sempre havia uma pequena distância restante entre eles. Com esses paradoxos, Zenão queria mostrar que o movimento e a multiplicidade criavam dificuldades lógicas para o pensamento humano. Mais do que apresentar enigmas, Zenão nos ensinou a importância da argumentação racional. Ele demonstrou que pensar exige paciência, análise e coragem para questionar aquilo que é óbvio. Em um mundo de resposta rápida, Zenão nos lembra do valor da reflexão cuidadosa. E, finalmente, Demócrito de Abdera foi conhecido como filósofo do riso, não por superficialidade, mas porque acreditava que a sabedoria ajudava o homem a viver com serenidade diante das dificuldades da vida. Ele criou, junto com Leucipo, a teoria dos átomos. Segundo Demócrito, tudo o que existe é formado por pequenas partículas invisíveis chamadas átomos. Séculos depois, a ciência moderna reconhecia a grandiosidade dessa intuição filosófica. Mas Demócrito não refletiu apenas sobre a matéria, ele também pensava sobre a felicidade humana. Para ele, a verdadeira alegria não dependia de riquezas ou poder, mas do equilíbrio interior, da moderação e da tranquilidade da alma. Sua filosofia continua extremamente atual, em uma sociedade marcada pelo excesso, pela ansiedade e também marcada pela complexidade da vida. Demócrito nos lembra que a paz interior vale mais do que as aparências externas. À guisa de conclusão, os pré-socráticos não possuíam laboratórios modernos, nem tecnologias avançadas. Ainda assim, ousaram perguntar sobre o universo, a verdade, a existência e a natureza humana. Xenófanes ensinou o espírito crítico. Parmênides ensinou a força da razão. Zenão ensinou o poder do questionamento lógico. E Demócrito ensinou a busca pela serenidade e pelo conhecimento da natureza. Esses filósofos continuam vivos através de suas ideias. Eles nos mostram que pensar é um ato de liberdade e que a sabedoria começa quando aprendemos a questionar o mundo e também a nós mesmos.